nossas Bíblias, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós iremos ler do versículo 1, do capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Essa é a passagem que eu gostaria de meditar com vocês. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. O tema da nossa mensagem nessa noite é uma ordem ousada de Deus. Nós iremos ouvir essa ordem de Deus. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Meu Pai, diante do Senhor, nós estamos, Senhor, aqui e pedimos, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Deus, destampa os nossos ouvidos para que possamos, Deus, acolher, Deus, a Tua santa palavra e aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, para a nossa vida. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa a mim, tenhas misericórdia de mim, Senhor. Assim eu te peço e creio que o Senhor fará. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é uma ordem ousada de Deus. Quem vive na presença de Deus, muitas vezes terá que agir com ousadia. E por que teremos que agir com ousadia? Porque nós vivemos pela fé. E quem vive pela fé, vive diante daquilo que os olhos humanos não veem. Ontem, na reunião dos homens aqui, conversávamos sobre a realidade espiritual que nos cerca. A Bíblia fala de coisas, irmãos, que nós não somos capazes de ver com esses olhos carnais. Nós precisamos ter olhos espirituais para enxergar algumas verdades que o Evangelho traz para nós. Dentre estas verdades, a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós estamos diante do trono da graça de Deus. Isso quer dizer que todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos e oramos ao Senhor, nós não estamos orando de forma vazia, nós estamos nos dirigindo a um Deus que está nos vendo, que está nos contemplando, que nos deu o privilégio de estarmos diante dEle. Agora, se você perguntar, mas eu não vejo isso, mas eu não consigo ver esse trono, eu não sei que tamanho ele tem, eu não sei se ele é alto, se ele é baixo, se ele é de prata, se ele é de ouro. Meus irmãos, nós vivenciamos e experimentamos isso espiritualmente. O crente, ele não vive só pelo que vê, ele vive por fé. E viver por fé é viver crendo no invisível. Um invisível não conforme a gente quer, um invisível conforme a palavra do Senhor nos revela. É por isso, meus irmãos, que nós vivemos de forma ousada. E muitas vezes teremos que agir ousadamente, porque seguiremos aquilo que os olhos não veem, aquilo que as pessoas olharão para você e vão dizer: você é um tolo, você é uma tola, você está enlouquecendo, porque eu não vejo isso e você consegue enxergar. Meus queridos irmãos, precisamos entender que viver com Deus é um ato de confiar e obedecer nas ordens que Ele nos dá, e essas ordens muitas vezes são desafiadoras para nós. São ordens que nos chamam a sair da comodidade, do conforto, da sombra e da água fresca. Quem vive com Deus, irmãos, vive diante de ordens, mandamentos que nos chamam a amar os nossos inimigos. Que coisa difícil, irmãos. Como é fácil amar aqueles que nos fazem um bem, mas como é difícil, como é desafiador amar aquele que pisa no nosso calo. Amar aquele que a gente olha assim e diz: olha, esse aqui não dá, essa aqui não dá. Meus irmãos, nós tomamos conhecimento dessa ordem por meio da palavra. Não entenda mal, eu não estou dizendo aqui que você tem que viver de acordo com o que o pastor diz,
Porque se o pastor diz o que não está na palavra, você não tem o dever de viver. O que você precisa é ouvir a palavra, entender a verdade que a palavra revela, o entendimento espiritual que a palavra dá e viver então fundamentado e pautado por esse conhecimento. Abraão, ele ouviu de Deus uma ordem muito ousada. Aqui Abraão não tinha o seu nome ainda mudado. Aqui Abraão era chamado de Abrão. Abrão ouviu de Deus uma ordem muito ousada. Abrão era filho de Terá e viveu na terra de Harã, na Mesopotâmia, até o momento em que a voz do Senhor ressoou em seu coração, falando a ele e ordenando a ele tomar uma decisão bastante ousada. Abrão estava na casa dos seus pais. E se tem um lugar bom para a gente estar, é no meio dos nossos pais. Quando chega o período da gente dar aquele recesso, eu vou para a casa dos meus pais, porque eu me sinto muito bem lá, né? Porque eu como aquela comida que eu não tinha, com aquele gostinho que eu não tinha comido antes, porque ali a gente está no meio de outras pessoas que a gente se sente bem, ali a gente se sente seguro. Abrão estava exatamente nessa situação, no meio dos seus pais, no meio da sua família, até que a voz de Deus ressoa no coração dele, e ele entende que Deus está lhe dando uma ordem, e uma ordem bastante ousada, que dizia: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo a Abrão, sai do teu conforto, deixa de depender dos teus pais, e passa a depender de mim. Eu vou lhe chamar à maturidade, eu vou lhe chamar agora a viver pela fé, não dependente do pai, da mãe, mas dependente de mim. Meus irmãos, quão desafiador foi esse chamado de Abrão. Sai da tua terra e da tua parentela. Abraão não relutou, irmãos, em fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente escuta algumas coisas da parte do Senhor, algumas coisas que a gente precisa fazer, e a gente sinceramente questiona: será que isso não é coisa do meu coração? Eu imagino Abrão ouvindo essa voz, falando com ele, porque a Bíblia não diz que Deus aqui em teofania falou com Abraão, simplesmente diz que Deus falou com Abrão. Provavelmente a voz ressoou no coração dele, provavelmente aquela voz falou a ele, e ele pode ter em algum momento dito o seguinte: será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que isso não é os meus pensamentos aqui me levando a cometer uma loucura? Irmãos, Abraão não relutou em fazer o que ouviu da parte de Deus. Aqui nós já começamos a perceber a fé que esse homem tinha. Ou seja, vivendo pautado, vivendo em obediência àquilo que lhe era invisível. A voz de Deus soou no coração dele. Ele decidiu agir confiantemente na ordem que Deus então lhe dá. E como diz aí no versículo 4, acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. Meus irmãos, Abrão ouviu a voz do Senhor, não relutou, simplesmente disse: eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade em minha vida. Ele sai então da sua terra e vai para uma terra que, detalhe, nem ele mesmo sabia qual era. Quando hoje lemos a Bíblia, nós sabemos que essa terra se refere à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas Abrão, meus irmãos, quando recebeu essa ordem, ele não sabia qual era essa terra. Meus irmãos, se nós ouvirmos a voz e a ordem de Deus, nós devemos confiar e obedecer. Deus quer que nós ouçamos a ordem dEle, a voz dEle falando ao nosso coração, e não sejamos apenas ouvintes. Não tenhamos apenas uma compreensão dos sons ou do que Ele está dizendo. O que Deus quer é que, uma vez que ouçamos a voz dEle, nós venhamos a obedecer. Deus, Ele nos fala, e Ele nos fala por meio da Bíblia Sagrada. Eu já disse a vocês que quando eu era novo na fé, eu chegava na igreja e os irmãos diziam assim: eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, irmãos. Eu por muitas vezes ia para minha casa, entrava no quarto e ficava esperando que aquela voz, como a Bíblia diz, de trovão, pudesse ressoar em algum momento, e eu ouvir aquela voz dizendo: eu estou aqui para falar com você.
E eu me frustrei por muito tempo, porque Deus, irmãos, nunca quis falar comigo dessa forma. Até que eu pude entender, irmãos, que Deus fala, e Deus fala por meio da sua palavra, é ouvindo a palavra dEle, é por meio do que Ele nos diz aqui nas Escrituras Sagradas, e com o entendimento e a iluminação do Espírito Santo, que nós podemos ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele nos fala por meio das Escrituras Sagradas, a Bíblia é a voz dEle falando ao nosso coração, e nós precisamos ouvir o que a Bíblia fala, e obedecer o que a Bíblia fala. Porque devemos então confiar e agir, em obediência à voz que ouvimos de Deus. Porque vale a pena obedecer à voz do nosso Senhor. As palavras de Deus aqui a Abrão nos revelam algumas razões pelas quais nós devemos agir em obediência à voz de Deus na sua palavra. E eu queria que você atentasse comigo. Primeiramente, meus irmãos, a obediência a Deus prova a veracidade da nossa fé. Porque nós ouvimos a voz de Deus na palavra e o nosso desejo imediato tem que ser: Senhor, eu quero viver isso. Senhor, Tu estás a falar, mas eu não quero ser só ouvinte, eu quero ser alguém sábio. Alguém que entendeu que nas Tuas palavras está o fundamento para a minha vida, para a vida da minha família. Meus irmãos, Abraão ouviu a ordem de Deus e agiu por fé. No versículo de número 1 diz assim, Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Meus irmãos, a partir do capítulo 12 de Gênesis acontece algo muito especial aqui nesse livro. A partir do capítulo 12, Deus está tratando de forma bem específica com o seu povo. Aqui Deus começa falando com Abraão, que depois vai se tornar Abraão. E Deus então aqui dá uma promessa a Abraão que todo o povo dele iria experimentar. E no sentido espiritual, nós ainda experimentamos. E ainda aguardamos também a concretização das promessas feitas aqui a Abraão. Meus irmãos, Abraão deveria sair da sombra da sua família e viver sob o cuidado de Deus. O que Deus está aqui ordenando a Abraão é um exercício de maturidade. Quando a gente é muito novo, que temos que casar, a gente precisa assumir um termo de emancipação. A gente está dizendo, nós somos maduros o suficiente para assumir esse compromisso perante a lei. Então você está emancipado. Na época de Abraão, irmãos, emancipação significava agora não depender mais de pai e mãe. É interessante porque quando Deus vai estabelecer a família e o casamento, Ele diz, o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, à sua mulher, e os dois formam uma só carne. Deixar pai e mãe, irmãos, está relacionado à maturidade. Deus agora diz a Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua família, a sombra está boa, está gostosa, a segurança é boa que sua família tem te dado, mas a minha segurança, a minha sombra é melhor, vem me seguir, segue-me o que eu tenho para você. Meus irmãos, Abraão simplesmente ouve esta ordem e obedece por fé, ele simplesmente sai do meio da sua família. Abraão obedeceu mesmo que não soubesse o lugar para onde iria, onde Deus estabeleceria ele. Porque se tivesse pelo menos nas palavras de Deus o seguinte: olha Abraão, o lugar para onde tu vais é um lugar muito bom, não se preocupe, é aquela terrinha verde que você está vendo ali, onde é um terreno muito fértil, onde tudo que se planta dá, uma terra que mana leite e mel. Mas Deus não disse isso a Abraão. Deus não colocou no coração de Abraão uma motivação pelos resultados daquilo que ele experimentaria. Simplesmente Deus diz a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Veja o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Diz assim a palavra. Vou esperar você abrir para você acompanhar comigo. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Diz assim: pela fé, Abrão,
quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. Até aí tudo bem, é o que o Gênesis diz. Mas veja o finalzinho que diz: e partiu sem saber para onde ia. Irmãos, o escritor aos Hebreus deixa claro que Abraão não sabia para onde ia. Simplesmente, Abraão deveria confiar mesmo sem saber onde é que aquela história ia levar ele. Ele simplesmente confiou no Deus que fez a promessa à vida dele. Meus irmãos, se nós temos vivido por fé, precisamos obedecer com ousadia às ordens do nosso Deus, que muitas vezes ressoarão no nosso coração, e a gente vai apenas confiar: Senhor, Tu és bom, Tu és justo, Tu és misericordioso, Tu és o protetor. Porque a gente não vai saber bem o fim, mas Deus está fazendo a promessa, Deus está dando a ordem. Meus irmãos, a fé verdadeira, ela salta aos olhos na vida de quem obedece. Daqueles que obedecem, daqueles que ouviram a voz de Deus, daqueles que têm sensibilidade espiritual para entender que é Deus que está falando. Às vezes no corre-corre da vida, no ativismo que a gente vive, né? Com decisões tão rápidas, com a mente que não se concentra mais, né? Eu diria até que as redes sociais, elas tirou de nós muito a concentração naquilo que deveríamos nos deter um pouco mais de tempo. A gente está tão acostumado a estar passando, né, de notícias, pulando de notícia para notícia, sem ter uma ligação, um elo entre elas, que a gente não para nos deter um pouco mais de tempo e aprofundar um pouco mais a nossa reflexão. Muitas vezes estamos assim também diante daquilo que Deus está falando. Às vezes não paramos que o que está acontecendo na nossa vida nesse momento é Deus nos pedindo e nos fazendo uma ordem ousada para a gente fazer o que a gente precisa fazer, o que Ele quer que a gente faça. Meus irmãos, a verdadeira fé, a fé verdadeira, ela salta aos olhos na vida daqueles que vivem em obediência, daqueles que escutam a palavra de Deus e dizem: Senhor, eis-me aqui. A fé de Abraão salta aos olhos aqui, porque esse homem simplesmente obedece o que Deus está exigindo dele, está pedindo a ele: faça isso, saia da sua casa, saia do meio da sua parentela. Meus irmãos, a primeira razão aqui para obedecer é que assim nós evidenciamos que temos fé verdadeira. Não há fé verdadeira se não houver obediência. Tiago vai dizer, irmãos, que uma fé sem obras, uma fé que não obedece, uma fé em que a vida não evidencia esses sinais, é uma fé como um defunto, não tem vida. É muita teoria, né, que não gera fruto. Meus queridos irmãos, na continuação então das palavras de Deus a Abraão, também nos revela aqui outra razão para obedecermos ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, a obediência a Deus, ela nos dá a expectativa de grande recompensa. Além de evidenciar que temos fé verdadeira, uma vez que obedecemos a Deus, nós temos uma expectativa, irmãos, de uma grande recompensa da parte do Senhor. Em outras palavras, o que fazemos não é vão. Toda obra realizada aqui, tudo o que temos feito para Deus e o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós, irmãos, tem grande recompensa para nós. As promessas de Deus, elas têm grande recompensa para quem as busca. Deus disse a Abraão o que faria na vida dele. Grandes bênçãos seriam dadas por Deus a Abraão e a sua descendência. E o versículo 2 diz assim, observe na sua Bíblia. Versículo 2, Gênesis 12, 2. Farei de você uma grande nação, Abraão, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Agora Deus está dizendo, Deus não disse como é que era a terra. Deus não despertou as motivações de Abraão por meio de coisas materiais. Às vezes nós encontramos pessoas, lugares aí que dizem o seguinte: venha para tal lugar, porque lá a sua vida vai prosperar materialmente. Vocês já devem ter ouvido isso aí, né? Como se a igreja, a motivação para estarmos aqui é o carro novo que a gente vai ter, a casa boa que a gente vai ter, né? Uma conta gorda no banco.
Irmãos, Deus abençoe, Deus nos dá prosperidade. Mas essa não é a motivação para estarmos em busca de Deus. Deus não disse: Abraão, sai da tua terra, porque a terra que tu vai ter é melhor do que a terra aqui de Harã. Ele não disse isso, ele simplesmente disse: sai da tua terra. Porque Abraão precisava saber quem era Deus. Abraão precisava confiar no Deus que estava falando ao coração dele. E Deus passa então no versículo 2 a dizer a Abraão o que é que está reservado para ele. Ele não fala de nada material, ele só diz o seguinte: eu te abençoarei, tu serás uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome, tu serás honrado, Abraão. Se tu seguires, se tu obedeceres a minha voz, ao que eu te ordeno, eu te honrarei, Abraão. A grande recompensa de Deus contrasta, irmãos, com a esterilidade de Sara. A gente sabe da história de Abraão. Abraão e Sara, Sara não podia ter um filho. E a coisa poderia ter sido mais simples, pelo menos na nossa óptica, né? Deus simplesmente diz: eu vou te fazer de você, Abraão, uma grande nação, e ter dado uma mulher fértil, uma mulher que pudesse gerar muitos filhos a Abraão, mas não foi assim. Deus tem os seus planos. Irmãos, quando esse texto é lido, nós precisamos ter em mente que aqui há um contraste gritante. Deus diz: eu farei de você uma grande nação, mas a mulher que Deus escolheu para fazer por meio dela uma grande nação é uma mulher estéril. O que é que nós vemos aí do agir de Deus e do nosso Deus, irmãos? Que Deus é soberano, que Ele nunca entrega as rédeas da história aos homens. Quando Abraão achou que ele poderia adiantar o processo e tem um caso com a sua concubina Agar, irmãos, ele dá um tiro no pé, ele arruma um problema que até hoje, historicamente, está lá, né? No meio de Israel, tirando a paz lá. Meus queridos irmãos, Deus não entrega a rédea da história a ninguém. Deus diz: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação, mas sou eu quem vou fazer, Abraão, não é você. O que eu quero é simplesmente: ouça a minha voz, obedeça a minha ordem. É ousada? Sim. Quem vive com Deus, irmãos, escuta as ordens ousadas de Deus. Abraão, obedeça, faça o que eu te ordeno. A gente sabe que Deus fez um milagre, né? Porque não foi pouca coisa. Não foi só abrir o ventre de Sara. Foi depois que Sara estava numa idade, irmãos, em que era impossível a concepção, Deus faz algo extraordinário. Deus coloca uma criança no ventre de Sara, o filho do riso, Isaque. Aquele por meio de quem a promessa de Deus seria levada adiante. Meus irmãos, Deus está no controle da história. Nós somos herdeiros da promessa de Deus a Abraão em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros da promessa pela fé. Há uma terra que nos aguarda, um novo céu e uma nova terra que Deus tem para os que permanecem firmes na promessa dEle. Um novo céu e uma nova terra para aqueles que espiritualmente ouviram a voz do Senhor e sabem que Deus não vai falhar naquilo que prometeu. Que Deus, Ele não mente naquilo que Ele promete, Ele faz. Meus irmãos, os tesouros dessa vida não se comparam ao que Deus tem para os que obedecem às suas ordens. Eu preciso aqui fazer um parêntese para você. Embora tudo isso seja muito maravilhoso, eu não estou dizendo, e eu nem quero que você entenda que isso é fácil. Quando alguns chegaram a Cristo Jesus e disseram: Senhor, eu quero te seguir, quero ser um discípulo teu, vou seguir nas tuas pisaduras. Se fosse nos nossos dias, alguém, não Jesus, poderia dizer o seguinte: ah, você quer me seguir? Tudo bem, então vamos lá, me siga aí, aprenda comigo que eu tenho para ensinar. Sem colocar condição, dificuldade nenhuma. Mas Jesus, quando ouviu aqueles que desejavam seguir a Ele, Ele disse o seguinte: aquele que quer vir após mim, aquele que quer seguir as minhas pisaduras, faça o quê? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Tome a sua cruz. Seguir a Jesus, as ordens de Jesus, é caminhar num caminho estreito. Não é andar por um caminho largo, irmãos. É viver num mundo em que nós temos a plena certeza que a gente não é desse mundo. A gente não se sente confortável nesse mundo. Meus irmãos, é tomar a cruz,
O que eu quero que você entenda é que há muitos frutos, muitas bênçãos nas promessas de Deus, mas vivê-las, obedecê-las, ouvir a voz e a ordem do Senhor, irmãos, trará grande custo para nós. E nós precisamos lembrar disso, porque eu sei que humanamente a gente quer sempre o caminho fácil, a gente quer sempre o atalho, a gente quer sempre fazer a coisa mais fácil. Meus irmãos, Abraão teve sua fé testada pela obediência. A obediência dele provou que a fé que estava nele era uma fé verdadeira, uma fé que nós precisamos ter. Deus lhe deu a promessa de uma grande recompensa pela sua obediência. Abraão, se tu me obedeceres, tu serás abençoado. Abraão, se tu obedeceres a minha voz, seguires aquilo que eu estou aqui a falar, tu serás abençoado, tu serás bênção para o mundo. Meus irmãos, e o que Deus esperava então de Abraão? O que é que Deus esperava de Abraão? Então, olhando para o que Deus esperava de Abraão, nós encontramos aqui uma terceira e última razão para obedecer a Deus. A obediência a Deus, irmãos, ela nos torna bênção dele no mundo. Irmãos, a fidelidade de Abraão às palavras de Deus faria dele uma bênção de Deus para o mundo. A ordem de Deus dizia o seguinte, que ele fosse uma bênção. Veja o que diz o finalzinho do versículo 2. Diz assim, seja uma bênção. Aqui tem a ver com o testemunho que Abraão deveria dar. Deus não mudou. A maneira como Deus se manifesta ao mundo por meio da igreja é o mesmo. Deus nos tirou das trevas para a luz, a fim de que por meio da igreja, por meio daqueles que ouvem a promessa dele, a ordem dele, a luz dele, as virtudes dele, sejam conhecidas diante do mundo. É isso que ele diz. Ou seja, Deus não mudou. Deus continua com um povo, com os escolhidos, por meio de quem as virtudes dele vão se tornar conhecidas no mundo. É por isso, meus irmãos, que é algo tão preocupante quando um crente, ele dá mau testemunho publicamente. Às vezes tem gente tão preocupada com coisas secundárias, irmãos. Tem gente que está preocupada com, sei lá, o que é que vão dizer dele, né? Porque tem um status A ou B. Irmãos, a nossa maior preocupação deve ser o nome de Jesus que eu carrego, está sendo evidenciado naquilo que eu faço. Irmãos, nada é mais precioso para nós que nascemos de novo, para nós que somos filhos de Deus, povo de Deus, do que o testemunho que a gente dá. O que Deus está dizendo aqui a Abraão é o seguinte: Abraão, seja uma bênção, eu estou te chamando para que através de você o mundo conheça quem eu sou, o mundo saiba que eu sou justo, da minha misericórdia, do meu amor. E Deus está dizendo a Abraão: Abraão, seja uma bênção, e tu serás uma bênção quando a minha vida estiver em você. Meus irmãos, Abraão não foi chamado apenas para receber as bênçãos, né? Como alguns acham que é assim. Estar com Cristo é só receber bênção. Mas, irmãos, Deus nos chama também para sermos bênção na vida de outros. O que Deus está dizendo aqui a Abraão: Abraão, testemunho. Que a sua vida e a vida da sua família seja um testemunho de quem eu sou. Meus irmãos, se o mundo não está enxergando Deus, se o mundo tem se distanciado de Deus, irmão, se o mundo não consegue ver nada de Deus, isso é uma crítica terrível a quem nós somos, porque nós fomos chamados para ser testemunho de Deus. Nós fomos chamados para que através do que fazemos, pensamos e dizemos, Deus seja visto na nossa vizinhança, no nosso trabalho, aqui na igreja, que aqui é até mais fácil, né? O negócio é lá, no meio dos incrédulos, no meio daqueles que não temem ao Senhor. Lembre-se do que Jesus disse aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Você que está aqui nessa noite, que entendeu a voz de Cristo,
que foi transformado pelo Espírito Santo. Você é sal da terra, você é luz do mundo. A obediência de Abraão faria dele a manifestação de Deus no mundo e bênção a todos os povos da terra. Olha que coisa ousada, irmãos. O que é que Deus está prometendo aqui? Abraão, por meio de você, o mundo será abençoado. Veja o versículo 3, ele diz assim: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Aí você olha para esse texto e diz: isso aqui foi dito para Abraão. Isso foi dito para o povo de Deus. Essas promessas aqui são feitas a todos os descendentes de Abraão. E você é descendente de Abraão. Mas pastor, como eu sou descendente de Abraão? Você tem a mesma fé de Abraão. Você crê no mesmo Deus que falou a Abraão. Você está em paz com Deus através de Cristo Jesus, que selou essa aliança com o Deus de Abraão. Irmãos, o que está sendo dito aqui é dito para a igreja de todos os tempos, para nós. Deus nos chamou para sermos bênção às nações. E talvez você pense: pastor, mas eu não vou nem viajar, não vou nunca sair do Brasil, não vou nem sair aqui da minha cidade. Você foi chamado para ser bênção na sua vizinhança. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus na vida daqueles com quem você tem vivido e que tem pisado no seu calo, e que tem tirado a sua paz, tem tirado seu sono. Você fica: meu Deus do céu, não sei nem como agir aqui. Aí você pede: Senhor, me ajuda. E Deus vai te dando sabedoria, para que Ele seja visto através de você. Meus irmãos, a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da terra, se Abraão fosse obediente a Deus. Esta é a condição. Não tem como sermos bênção se não estiver no nosso coração o desejo de obedecer a Deus. Não tem como sermos bênção se compreender tudo que eu estou falando aqui, o que a Bíblia diz, e você não sair daqui determinado a viver, determinado a praticar o que a palavra do Senhor ensina. Meus queridos irmãos, a coisa aqui é tão séria que quando Deus disse a Abraão: aqueles que te amaldiçoarem, ele vai amaldiçoar, né? Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque Abraão levava o Deus que firmou a promessa com ele. Como nós levamos o nome de Cristo Jesus. Quando alguém fala mal de Cristo que está em nós, irmãos, ele está falando mal do próprio Senhor, de Deus. E quando ele faz isso, irmãos, segundo a promessa aqui, isso não é bom para quem faz isso. Porque ele está em maldição. O que ele está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus. Para sermos bênção de Deus, precisamos obedecer a Cristo. Cristo, irmãos, é a luz que guia os nossos passos. O nome de cristão deve ser levado a sério por nós, como o bem mais precioso que temos aqui nessa vida, como algo que lustramos e cuidamos para que Cristo não seja difamado através do nosso testemunho. Meus queridos irmãos, o mundo encontra um oásis, uma fonte em meio ao deserto, quando vivemos em obediência às ordens de Cristo. Mas o contrário também é verdade. Quando falta, irmãos, o testemunho de Deus em nós, quando nós nos distanciamos do nosso Deus, da vida de Deus, irmãos, nós somos desertos, nós somos seca, nós somos um peso para as pessoas com quem nós convivemos. Que Deus nos livre disso, irmãos. Deus, Ele nos deixou a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas, amém? Graças a Deus que a gente não está aqui sem direção. A Bíblia nos revela a vontade do nosso Deus. Essa semana, quando você for testado no seu trabalho, em meio à sua família, prefira a obediência. Prefira a obediência. Essa semana vai ser mais uma semana de teste, com certeza, porque a gente vive o tempo todo sendo testado por Deus. Lembre do que Deus está falando aqui. Seja ousado para dizer: Senhor, eu vou permanecer na sua vontade, porque às vezes o coração é tentado, às vezes a gente diz assim: não, será a última vez e agora não mais. Às vezes somos tentados porque todos estão fazendo, eu preciso fazer.
Seja fiel ao seu Deus. É Ele que tem te abençoado. É Ele que tem feito os teus caminhos prósperos. Diante dos testes que virão essa semana, prefira a obediência. Você dará prova de que tem a fé verdadeira e que é herdeiro da grande recompensa do Senhor, não porque você veio à igreja nesse fim de semana, mas porque a tua obediência prova isso. A tua obediência garante essas bênçãos de Deus. Assim eu te garanto uma coisa: você cumprirá ousadamente a ordem de Deus e serás uma bênção para a tua família, para o teu bairro, para o mundo. Que Deus nos ajude a seguir essa ordem do Senhor, as ordens do Senhor ousadamente. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e peça graça ao Senhor, diante daquilo que você ouviu nessa noite. Meu Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor que fala, do Senhor que tem uma voz que ressoa claramente ao coração dos seus filhos, dos teus filhos, e nós, Senhor, podemos aqui nessa noite ouvir o que o Senhor está nos mostrando. Meu Deus, Abraão recebeu uma grande promessa, Senhor, a promessa de por meio dele ser bênção às nações, e a condição era uma só: obedecer a Ti, saindo da sua terra, da sua parentela, sendo um testemunho do Senhor no mundo. Pai, tudo isso é o que nós queremos, Senhor, como igreja, ouvir a Tua voz, não temer aquilo que o Senhor nos ordena a fazer, e essa semana eu te peço pelos Teus servos, meu Pai, pelas nossas vidas, Senhor, dá-nos a ousadia de permanecermos, Deus, intransigentes na Tua vontade, Senhor. Não nos deixa, Senhor, estarmos barganhando a vida que o Senhor nos deu. Pai, mesmo que muitos, centenas, dezenas, milhares, Senhor, se levante ao nosso redor, Pai, que nós olhemos para Ti, Deus, porque mais vale obedecer a Ti, o Deus que nos chamou, o Deus que nos deu grande promessa. Meu Pai, nos dá ousadia para seguir nos Teus caminhos. Livra-nos, Senhor, dos nossos próprios caminhos. Eu te peço assim, e sei, Senhor, que o Senhor há de nos fortalecer e nos ajudar. Assim eu te oro, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.